Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento com Krishnamurti. Sintonize-se agora para uma palestra que desafia os pensamentos convencionais e oferece insights que transcenderão as barreiras da mente. Quando compreendem tudo isso, o observam cuidadosamente por si mesmos e não através de outro, sem julgá-lo, avaliá-lo, reprimi-lo, mas sim simplesmente observam. Então veem que o amor é possível unicamente quando há morte psicológica. O amor não é lembrança nem prazer. Disse que o amor está relacionado com o sexo, e com isso voltamos para a divisão entre amor profano e amor sagrado, aprovando um e rechaçando ao outro. Sem dúvida, o amor não é nenhuma dessas coisas. A gente não pode chegar a ele total, completamente, a menos que haja um morrer para o passado, um morrer para toda a luta, o conflito e o sofrimento. Então, há amor. Então, a gente pode fazer o que quiser. Como dissemos o outro dia, é bastante fácil fazer uma pergunta. Mas, para que esta tem importância, terá que fazê-la com um propósito e persistir nela até tanto a gente mesmo a tenha respondido totalmente. Pois o formular perguntas, porque sim, tem muito pouco sentido. Se não estabelecemos a divisão entre o que é e o que deveria ser, poderia sentir-se satisfeito e não se preocuparia com as coisas terríveis que ocorrem. Qual é a realidade do que deveria ser? É que tem alguma realidade? O homem é violento, mas o deveria ser é pacífico. Qual é a realidade do deveria ser? E por que insistimos no deveria ser? De cessar essa divisão, o homem voltaria mais complacente ou aceitaria tudo? Aceitaria eu a violência se não tivesse o ideal da não-violência? A não-violência foi pregada dos tempos mais remotos, não foscos, sei compassivo e etc. E o fato é que o homem é violento. Isso é o que é. Se o homem o aceita como inevitável, então se volta complacente, tal como é agora. Aceitou a guerra como uma forma de vida e continua fazendo, apesar de que milhares de sanções religiosas, sociais e de outra classe dizem, não mate. Não só ao homem, tampouco aos animais. Mas o homem mata animais para comer e vai à guerra. De modo que, se não tivéssemos ideal algum, ficaríamos com o que é. O que faria isso complacente a um? Ou teria um, então, a energia, o interesse, a vitalidade para resolver o que é? É o ideal de não violência, um escapamento do fato da violência? Quando a mente não está escapando, mas sim está enfrentando-se ao feito da violência, de que alguém é violento, sem condenar o fato nem julgá-lo, então essa mente tem, sem dúvida, uma qualidade de tudo diferente e deixa de ser violenta. Uma mente assim não aceita a violência. A violência não implica só ferir ou matar alguém. Violência é também essa distorção que há no adaptar-se, imitar, seguir a moralidade social ou no seguir a própria e peculiar moralidade de cada um. Toda forma de domínio e de repressão é distorção e, portanto, é violência. Não há dúvida de que, para compreender o que é, tem que existir um estado de atenção, de alerta vigilância, a fim de descobrir o real. E o fato real é a divisão que o homem criou mediante o nacionalismo, uma das principais causas da guerra. Aceitamos, rendemos culto à bandeira, e estão as divisões criadas pela religião. Somos cristãos, budistas, isso ou aquilo. Não poderíamos nos liberar
do que é, observando o fato real? A gente podia estar livre disso só quando a mente não deforma o que observa. Qual é a diferença entre o ver conceitual e o ver real? Vê você uma árvore conceitualmente ou você a vê em realidade? Quando vê uma flor, vê-a diretamente ou a vê através da peneira do seu próprio conhecimento botânico ou não botânico, ou do prazer que lhe brinda? Como a vê você? Se o ver é conceitual, ou seja, através do pensamento, é isso ver? Vêem vocês a sua esposa ou a seu marido? Ou veem a imagem que tem dele ou dela? Essa imagem é o conceito mediante o qual alguém vê de modo intelectual. Mas quando não há imagem alguma, então a gente realmente vê. Então, está realmente em relação. Assim, pois, qual é o mecanismo que constrói a imagem que nos impede de ver realmente a árvore, a esposa ou o marido, o amigo ou o que seja? Espero me equivocar, mas é óbvio que vocês têm uma imagem de mim, não é assim? Se tiverem uma imagem do que fala, não estão realmente escutando absolutamente. E quando um olha a sua esposa ou a seu marido, etc., e o que faz através de uma imagem, não vê realmente a pessoa, mas sim a vê através da imagem, e portanto não existe relação absolutamente. Podemos dizer te amo, mas isso não tem sentido algum. Pode a mente deixar de construir imagens no sentido em que estamos falando? Isso é possível só quando a mente está por completo atenta no momento, no instante mesmo da provocação ou da impressão. Tomemos um exemplo muito simples. O adulo, e você gosta. E o mesmo gostar de constrói a imagem. Mas se você escutar essa adulação com atenção completa, sem gosto nem desgosto, se a escuta completamente, totalmente, então não se forma a imagem. Não chama essa pessoa seu amigo e a inversa tampouco chama inimigo a pessoa que o insulta. A formação de imagens surge da não atenção. Quando há atenção, não se cria conceito algum. Fácil. Verá o singelo que é descobri-lo. Quando você põe a atenção completa ao olhar uma árvore, ou uma flor, ou uma nuvem, não há então projeção alguma de seus conhecimentos de botânica, ou de seu gosto ou desgosto. Você simplesmente olha, o qual não quer dizer que se identifica com a árvore. De maneira nenhuma pode você converter-se na árvore. Se olha a sua esposa ou amigo sem nenhuma imagem, então a relação é de tudo diferente. Então o pensamento não intervém absolutamente e há uma possibilidade de amor. São concomitantes o amor e a liberdade? Podemos amar sem liberdade? Se não formos livres, podemos amar? Podemos amar se formos ciumentos? Podemos amar se estamos atemorizados? Se enquanto estivermos no escritório, perseguirmos nossa particular ambição e ao retornar ao lar dizemos, te amo, querida. É isso amor? No escritório somos brutais, ardilosos, e no lar tratamos de ser amáveis, dóceis. É isso possível? É possível matar com uma mão e com a outra amar? Pode amar em forma alguma o homem ambicioso, ou pode o homem competitivo saber alguma vez o que o amor significa? Aceitamos todas essas coisas e a moralidade social, mas quando negamos essa moral social por completo, com todo o nosso ser, então somos em realidade morais.
mas não fazemos isso. Somos moral e socialmente respeitáveis. E assim desconhecemos o que é o amor. Sem amor, não é possível descobrir o que é a verdade, nem se existe ou não existe isso que chamamos Deus. Podemos conhecer o que é o amor só quando sabemos morrer para todo do ontem, para todas as imagens do prazer sexual ou de outra classe. Então, quando há amor, que em si é virtude, que em si é moralidade, toda a ética está contida nele. Unicamente, então, poderá surgir essa realidade, esse algo que é incomensurável. O indivíduo que vive em um tovelinho cria sociedade. Sustenta você para trocar a sociedade, o indivíduo, se dela separe de maneira que não dependa da sociedade? Não é o indivíduo a sociedade? Você e eu criamos essa sociedade com nossa cobiça, nossa ambição, nosso nacionalismo, nossa competência, brutalidade, violência. E isso é o que temos feito no mundo exterior, porque isso é o que somos internamente. Você e eu somos realmente responsáveis pela guerra que está se desenvolvendo no Vietnã, porque aceitamos a guerra como sistema de vida. Sugere você que nos separemos disso? Ao contrário, como pode você separar-se de si mesmo? A gente é parte de todo esse embrulho e só pode estar livre dessa fealdade, dessa violência, de tudo isso, não separando-se, a não ser aprendendo, observando e compreendendo tudo na gente mesmo. Você não pode separar-se de si mesmo. E daí surge o problema de quem vai fazer, quem vai separar a mim da sociedade ou a mim de mim mesmo. Não é parte de todo esse círculo a mesma entidade que trata de separar-se de si mesmo? O compreender tudo isso, que o observador não é diferente da coisa observada, é meditação. Isso requer grande penetração dentro de nós mesmos, não em forma analítica. É ao observar-se na relação com as coisas, com a propriedade, com as pessoas, com as ideias, com a natureza, que um chega a este sentido de completa liberdade interna. O significado da busca, problemas implicados na prática e o domínio, a qualidade do silêncio. Eu gostaria de falar de algo que considero muito importante. Ao compreendê-lo, possivelmente possamos ter, por nós mesmos, uma percepção total da vida, sem fragmentação alguma, de modo que sejamos capazes de atuar de maneira total, livre e gozosamente. Sempre estamos procurando alguma forma de mistério, porque estamos muito insatisfeitos com a vida que vivemos, com a superficialidade de nossas atividades, que tem muito pouco significado, e às quais tratamos de lhe dar uma significação, um sentido. Mas isso é um ato intelectual, que, portanto, segue sendo superficial, falso e, em última instância, vazio. E apesar de que sabemos tudo isso, que nossos prazeres terminam muito em breve, que nossas atividades cotidianas são uma rotina, sabendo também que nossos problemas, tantos deles, talvez nunca sejam resolvidos, sabendo que não acreditam em nada e que não temos fé nos valores tradicionais, nos professores, nos gurus, nas sanções da igreja ou da sociedade. Conhecendo tudo isso, a maioria de nós está sempre explorando ou procurando, tratando de encontrar algo que em realidade vale a pena, algo que não esteja poluído pelo pensamento e que realmente tenha um extraordinário sentido de beleza e de êxtase. Me parece que a maioria de nós está tratando de procurar algo duradouro,
que não seja facilmente suscetível de corrupção. Desprezamos o que é óbvio e existe um fundo desejo, não emocional ou sentimental, um inquirir profundo que poderia abrir a porta a algo que não está na medida do pensamento, que não pode ser classificado em nenhuma categoria, fé ou crença. Mas tem algum sentido a busca, a exploração? Vamos discutir o assunto da meditação, que é bem mais complexo, e antes de examiná-lo, devemos ver claro nessa questão da busca, nesse esforçar-se depois da experiência, tratando de encontrar uma realidade. Temos que compreender o significado da busca e investigação da verdade, o intelectual atrás de algo novo que não seja temporário, que não seja produto de nossas exigências, obrigações e desespero. Pode a verdade ser encontrada mediante a busca? É ela reconhecível quando a encontramos? Se a encontrarmos, podemos dizer, essa é a verdade, isto é o real? Tem algum sentido a busca? A maioria das pessoas religiosas está sempre falando de procurar a verdade. E nós perguntamos se a verdade pode ser procurada em alguma forma. Na ideia de procurar e de encontrar, não existe também a ideia de reconhecimento? A ideia de que, se encontro algo, devo ser capaz de reconhecê-lo? Não implica o reconhecimento que isso já o conheci antes? É a verdade reconhecível no sentido de ter sido já experimentada, de maneira que possa dizer, isso é a verdade? Assim, qual é o valor de procurar em forma alguma? Ou se não haver valor nisso, está então o valor unicamente na observação constante, no escutar constante, que não é o mesmo que procurar? Quando existe a observação constante, não há movimento do passado. Observar implica ver muito claramente. E para ver claramente tem que haver liberdade. Liberdade do ressentimento, da inimizade, de qualquer prejuízo ou rancor. Liberdade de todas essas lembranças que armazenamos como conhecimento, os quais nos impedem de ver. Quando existe essa qualidade, essa classe de liberdade, com observação constante, não só das coisas externas, mas também no interno, pelo que realmente está ocorrendo. Que necessidade há então de procurar absolutamente? Porque tudo está ali sendo observado. O fato, o que é. Mas tão logo queremos trocar o que é em alguma outra coisa. Tem lugar o processo de distorção. Na observação livre, sem distorção, sem avaliação, sem desejo algum de prazer, nesse puro observar, vemos que o que é sofre uma mudança extraordinária. A maioria de nós tratamos de encher nossa vida com conhecimento, com entretenimentos, com crenças e aspirações espirituais, as quais, conforme observamos, têm muito pouco valor. Desejamos experimentar algo transcendental, algo além das coisas mundanas. Queremos experimentar algo imenso que não tenha limites, que esteja fora do tempo. Para experimentar por algo incomensurável, temos que compreender as implicações da experiência. Por que necessitamos absolutamente ter experiência? Por favor, não aceitem nem rechacem o que se está dizendo. Limitem-se a examiná-lo. Que fala sejamos precisas uma vez mais a respeito, não tem importância alguma. É como o telefone. Vocês não obedecem o que o telefone diz. O telefone não tem autoridade, mas vocês o escutam. Se um escuta cuidadosamente, nisso há efeito. Não acordo ou desacordo. A não ser uma qualidade da mente que diz,
vejamos do que fala você. Vejamos se isso tem algum valor e o que há nisso de verdadeiro ou de falso. Não aceitem nem rechacem, a não ser observem e escutem. Estejam atentos não só ao que se diz, mas também às suas próprias reações, às suas distorções enquanto estão escutando. Vejam seus prejuízos, suas opiniões, suas imagens, suas experiências e observem como essas coisas estão lhes impedindo de escutar. Estamos perguntando, qual é o significado da experiência? Ela tem algum significado? Pode a experiência despertar uma mente que está adormecida, que chegou a certas conclusões e que está presa e condicionada por crenças? Pode a experiência despertá-la e romper toda essa estrutura? Pode uma mente assim, tão condicionada e tão carregada, com seus inumeráveis problemas e aflições e sofrimentos, responder a provocação alguma? Pode fazê-lo? E se responder, não tem que ser inadequada essa resposta. E, portanto, causa de maior conflito? Procurar experiências mais amplas, mais profundas e transcendentais é sempre uma forma de escapamento da realidade, pelo que é, agora, o qual somos nós mesmos, nossa própria mente condicionada. Porque tem que necessitar da experiência uma mente extraordinariamente acordada, inteligente e livre. A luz é a luz. Não tem necessidade de mais luz. O desejo de mais experiência é um escapamento do real pelo que é. Se estivermos livres dessa perpétua busca, livre da exigência e do desejo de experimentar algo extraordinário, então pode proceder a investigar o que é a meditação. Essa palavra é igual às palavras amor, morte, beleza, felicidade. Está muito carregada. Há tantas escolas que ensinam como meditar, mas para compreender o que é a meditação, temos que estabelecer primeiro as bases do reto comportamento. Sem essas bases, a meditação é realmente uma forma de auto-hipnose. Se não estivermos livres da ira, do ciúme, da inveja, da cobiça, da agressividade, do ódio, da competição, do desejo de êxito de todas as formas consideradas respeitáveis e morais, em nosso atual sistema de vida, sem estabelecer a base correta, sem viver uma vida cotidiana verdadeiramente livre de distorção, de medo pessoal, de ansiedade, cobiça e etc., a meditação tem muito pouco sentido. Estabelecer essa base é de suma importância, de maneira que perguntamos, o que é a virtude? O que é a moralidade? Por favor, não digam que esta é uma pergunta burguesa, que ela não tem sentido em uma sociedade tolerante que o permite tudo. Não estamos interessados nessa classe de sociedade. Nos interessa uma vida completamente livre de temor, uma vida que seja capaz de um amor profundo e duradouro. Sem isso, a meditação se volta um extravio. É como tomar uma droga, como tantos o têm feito, para desfrutar de uma experiência extraordinária, apesar de viver uma vida falsa e insignificante. Os que usam drogas têm algumas experiências estranhas. Possivelmente vejam um pouco mais de cor. Pode que se tornem algo mais sensitivos e que, graças à sensibilidade provocada pelas substâncias químicas, talvez vejam as coisas sem espaço entre o observador e o observado. Mas quando o efeito químico se foi, estão onde estavam antes, com o medo, o tédio, outra vez na velha rotina. Portanto, tem que tomar a droga de novo. A menos que a gente estabeleça as bases da virtude,
A meditação se converte em uma muleta para controlar a mente, para aquietá-la, para obrigá-la a adaptar-se ao padrão de um sistema que diz: faça essas coisas e receberá uma grande recompensa. Mas uma mente assim, faça o que faça, com todos os métodos e sistemas disponíveis, seguirá sendo pequena, mesquinha, condicionada e, portanto, sem valor. Temos que inquirir no que é a virtude, o que é o comportamento. E o comportamento, resultado do condicionamento ambiental, de uma sociedade, de uma cultura, na qual alguém se criou e de acordo com a qual alguém atua. É isso virtude? Ou consiste a virtude em estar livre da moralidade social da cobiça, a inveja e etc., todo o qual se considera altamente respeitável? Pode a virtude ser cultivada? E se pode, não se converte então em uma coisa mecânica que, portanto, não tem virtude alguma? A virtude é algo vivo, que flui, que se renova constantemente a si mesmo e não pode ser cultivada no tempo. É como sugerir que alguém pode cultivar a humildade. Você pode cultivar a humildade? Unicamente o homem valioso cultiva a humildade e não importa o que cultive, seguirá sendo vaidoso. Mas no ver muito claramente a natureza da vaidade e do orgulho, no mesmo feito de vê-lo, há liberação dessa vaidade e esse orgulho. E nisso há humildade. Quando isso está bem claro, então podemos proceder a averiguar o que é a meditação. Se não pudermos fazê-lo com grande profundidade, do modo mais sério e verdadeiro, não só por 1 ou 2 dias e depois abandoná-lo, então não falemos, por favor, de meditação. Se compreendemos o que é a meditação, vê que é uma das coisas mais extraordinárias. Mas não é possível compreender isso a menos que se terminou com a busca, o medo, o desejo e esse aferrar-se avidamente a algo que alguém considera ser a verdade, mas que só é projeção de nós mesmos. Não se chega ao estado de meditação se não cessar toda essa demanda de experiência. E se não compreender a confusão em que vive e a desordem que impera em sua própria vida. Da observação dessa desordem surge a ordem, o qual não é uma imagem. Quando temos feito isso, que em si é meditação, então pode perguntar não somente o que é meditação, mas também o que não é meditação. Porque na negação do que é falso está a verdade. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco.